se eu perguntasse para vocês quantas vulnerabilidades um software precisa ter para que ele seja considerado inseguro, o que vocês me diriam? A resposta correta é que basta ter uma vulnerabilidade, um elo mais fraco, um aplicativo, por exemplo, para que ele seja considerado inseguro. Se você tem um aplicativo de delivery que na hora de pagar, de fazer o pagamento, ele demora um pouquinho, ou seja, o desempenho é afetado naquela funcionalidade, você pode ficar um pouco insatisfeito, mas foi uma falha pontual e tudo continua normal. Você pode visitar carrinhos, por exemplo, sem travar, tá tudo certo. Se o botão de finalizar a compra ele tá com uma cor com baixo contraste ou está numa posição desagradável, não está fácil de encontrar, a usabilidade vai afetar, vai reduzir um pouco a adoção, eventualmente até a conversão. Mas aquela única falha de usabilidade não vai estragar completamente a experiência do usuário como um todo. Agora, se na hora de fazer um pagamento, os seus dados de cartão de crédito passam por uma comunicação insegura e alguém pode interceptar os dados do seu cartão de crédito, o sistema todo está comprometido. Você já não tem mais confiança naquele sistema. Imagina que o WhatsApp fechou, a partir de agora não tem mais WhatsApp e surgiram 3 aplicativos diferentes, WhatsApp 2, 3 e 4, sendo que o primeiro deles ele tem alguns defeitos, mas ele nunca permite que nenhuma das informações vaze, por exemplo. O segundo deles ele é um pouco lento, por exemplo, mas ele também nunca teve problema de vazamento de dados. E o terceiro aplicativo funciona perfeitamente, mas de vez em quando essas conversas vão para a pessoa errada e aquelas informações confidenciais são divulgadas para quem não deveria ter acesso. Eu não preciso perguntar qual desses 3 sistemas vocês usariam. Óbvio que se tivesse um quarto sistema que fosse perfeito, vocês usariam esse quarto sistema. Mas se vocês tivessem que abrir mão de um requisito não funcional, eu tenho certeza que vocês não abririam mão da segurança. E aí vocês conseguem perceber que não faz sentido eu substituir a funcionalidade pelo requisito não funcional. Mas também não faz sentido eu substituir o requisito não funcional pela funcionalidade. O requisito funcional por si só, que é, por exemplo, enviar uma mensagem de uma pessoa para outra, ele obviamente precisa ser atendido. Mas se ele não for atendido da maneira esperada, que significa num chat, por exemplo, ter a privacidade, o próprio WhatsApp fala, né? A sua conversa está protegida por autenticação e criptografia ponta a ponta. Se você não tem criptografia ponta a ponta, por exemplo, isso significa que alguém poderia interceptar as suas conversas. E se você não tem essa garantia de confidencialidade no chat, por exemplo, especialmente se você vai usar para fins pessoais ou profissionais, vai enviar informações importantes, não basta que o aplicativo funcione e envie a mensagem. Você quer ter também a segurança. Então é por isso que nós vamos começar a pensar na segurança desde o princípio do desenvolvimento de software. Existem uma série de técnicas que nós vamos estudar nessa disciplina que elas acompanham todo o ciclo de desenvolvimento de software. Mas, nesse primeiro momento, vamos focar exclusivamente na elicitação de requisitos. Então, quando você vai ter a primeira conversa com o seu cliente, você deve ouvi-lo, mas não deve limitar a conversa, o escopo dessa conversa, apenas às funcionalidades do sistema. Imagine um aplicativo, por exemplo, de consultas, de agendamento de consultas. Quando você for conversar com o cliente, é esperado que ele explique como o fluxo acontece no mundo real. Hoje é no papel e caneta, hoje eu uso o Excel, o Google Agendas para fazer meus agendamentos. E eu gostaria que isso fosse um aplicativo. E aí você vai perguntar, ok, mas qual é o fluxo que você imagina nesse aplicativo, né? Ele vai dizer daqui a pouco, se for uma pessoa um pouco mais acostumada com aplicativos, ele pode até falar, não, o usuário começa fazendo login e assim por diante. Mas pode ser que ele nem pense em login. Pode ser que ele simplesmente fale, o paciente ele vai solicitar uma consulta, um profissional que está disponível vai responder aquela solicitação de consulta, oferecendo um horário disponível, o valor. Para isso, o paciente ele precisa informar, por exemplo, os seus sintomas da sua doença, seus detalhes. E o profissional ele precisa ter acesso a esses detalhes para poder oferecer seu serviço. Não faz sentido um médico, por exemplo, que ele é especialista, sei lá, em cardiologia,
atender um paciente que está com um problema nos olhos. Nesse caso, seria mais adequado um oftalmologista. O problema é que nem sempre é óbvio, né? Nesse domínio de saúde, por exemplo, nem sempre é óbvio qual é o tipo de especialidade que você precisa. Senão bastaria você escolher cardiologista ou oftalmologista. Às vezes a pessoa sente uma dor, sente determinado desconforto e ela só sabe descrever o sintoma. E para poder encontrar o profissional adequado, ela vai precisar ter esse sintoma inserido na plataforma para que os médicos possam visualizar os sintomas e julgar se eles realmente se sentem adequados e se sentem capacitados para atender aquele pedido de consulta. Se você apenas limita a conversa ao domínio e às necessidades do cliente, nesse caso é o paciente que quer agendar a consulta, você não captura detalhes importantes, como, por exemplo, o que acontece se uma pessoa que não é médica se cadastra nesse aplicativo e começa a ter acesso a informações sensíveis das doenças das pessoas? E, eventualmente, depois usa essas informações para chantagear a pessoa, para fazer venda de informações. Percebe como é complicado? Como é sensível você ter dados relacionados à saúde de uma pessoa? A mesma coisa acontece com os dados de pagamento. Imagina se na hora de fazer o Pix, o dado lá não é o dado real do médico, e sim é o dado de uma pessoa qualquer que se cadastrou na plataforma apenas para receber o valor dessa consulta adiantada, mesmo sem ele ser um médico, sem a consulta ser efetivada. Então, isso significa que na licitação de requisitos, ao contrário do que nós priorizávamos antigamente, quando eu falo antigamente, anteriormente ao estudo da engenharia de software seguro, você não deve focar apenas no fluxo, nas funcionalidades e depois colocar lá, tem que ser seguro. Você tem que focar no que realmente traz valor para o seu paciente. Hoje em dia, com a LGPD, esse trabalho ficou um pouco mais interessante. Porque agora não precisa mais acontecer um vazamento para as pessoas perceberem que precisam de segurança. Não precisa mais acontecer um ataque cibernético a uma empresa para que ela perceba isso. Hoje em dia tem leis escritas que obrigam as pessoas a tratarem os dados de maneira segura, a terem consentimento do usuário. Então, nesse momento, uma maneira legal de convencer os seus clientes, quando eu falo cliente, nesse caso é o cliente que está pedindo software, uma maneira interessante de fazer com que esses clientes tenham um interesse por segurança e inclusive paguem pela segurança do seu sistema, é trazer esse contexto de legislações. Por exemplo, se você perguntar o que acontece se o dado do paciente vazar, o que acontece se o médico não for um médico de verdade, pode ser que o paciente fale, não, peraí, se tem risco de acontecer isso, eu nem quero mais esse aplicativo, eu vou voltar para o meu Excel, para o meu Google Agendas, que isso não acontecia lá. Percebe? Uma falha de segurança pode acabar limitando até mesmo a adoção de uma solução, não só pelo usuário final, mas pelo stakeholder principal, pelo dono do produto. Então, é nesse momento que entra um bom engenheiro de software. Aquele engenheiro de software que também entende de segurança. Quando eu falo engenheiro de software, pessoal, eu não estou me referindo às pessoas formadas em engenharia de software especificamente, mas sim qualquer pessoa, seja cientista da computação, um engenheiro de sistemas, uma pessoa que se forma em sistemas de informação, que vai fazer engenharia de software, ou seja, que vai produzir software, que vai executar um ciclo de desenvolvimento no software que começa com a licitação de requisitos. Esse bom profissional, especialmente quando ele tem essa capacitação sobre segurança no ciclo de desenvolvimento de software, ele já vai começar falando para o seu usuário. Fica tranquilo, se você tem uma preocupação com a confidencialidade dos dados, nós podemos usar uma criptografia um pouco mais forte. Nós podemos exigir, por exemplo, um certificado digital para que o profissional, o médico, ele autentique-se de uma maneira mais confiável. Ou seja, se alguém descobrir a senha do médico, o que acontece? Essa poderia ser uma pergunta que você faz para o cliente final. Ele pode ficar apavorado, nossa, não tinha pensado nisso. Se alguém descobrir a senha do médico, essa pessoa vai poder mudar as consultas, vai poder causar um prejuízo enorme. Então, peraí que eu não quero mais esse sistema. Mas peraí, você pode intervir dizendo, não, você pode ter uma segurança maior e evitar que isso aconteça com o certificado digital. Esse é um exemplo bem pontual, pessoal,
de uma ameaça ao sistema, e aí prestem atenção nessa palavra, porque vai fazer parte da sequência da nossa aula. Nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre ameaças. Essa é uma das ameaças a um software que você fez com que o seu cliente percebesse. Às vezes você vai precisar instigar o cliente para que ele entenda quais são as ameaças envolvidas naquele domínio, naquele escopo. Por isso que é importante, sempre que você for fazer uma entrevista, que você for conversar com o paciente ou com o cliente, né? Paciente, se for o caso desse exemplo que eu falei, mas pode ser qualquer outro tipo de domínio, é importante que você faça o dever de casa e estude aquele domínio. Assim, você pode ir preparado para, caso o dono do produto não apresente as suas preocupações, você levantar algumas questões que podem fazer ele perceber as preocupações que ele deveria estar levando em conta. Bom, pessoal, então agora nós começamos a parte prática da disciplina, onde vocês vão começar a entregar a primeira atividade. Vocês terão um vídeo, logo após esse aqui, onde vocês terão mais conteúdos sobre como derivar requisitos não funcionais a partir de ameaças. Beleza? Ao final desse vídeo, vocês vão ter um enunciado completo, mais ou menos nesse estilo que vocês estão vendo aqui, de quadro negro, né, com textos escritos. E nesse quadro vocês vão ter detalhes sobre o enunciado da atividade 1, tá? Mas antes disso, então, no fim desse vídeo atual agora, eu estou apresentando para vocês quais são as 7 atividades que serão usadas para os 7 pontos da disciplina. Embora que seja um trabalho único, eu vou dividir então em 7 pontos, onde todos eles terão peso igual. O primeiro ponto é vocês derivarem requisitos não funcionais a partir de ameaças. Na aula seguinte, né, como eu falei, vocês vão aprender a fazer isso, vai estar bem tranquilo para vocês, tá? Na sequência, vocês vão aprender também que existem frameworks que vocês podem, a partir dessas ameaças, mapear quais as vulnerabilidades que já existem e já foram catalogadas na literatura e por indústrias e profissionais. Então, com isso, o segundo entregável é que vocês façam esse mapeamento das vulnerabilidades, tá? Todas essas entregas são textuais até esse momento, beleza? Na terceira entrega, vocês vão projetar uma arquitetura segura. Quando eu falo projetar uma arquitetura segura, pessoal, não é desenhar diagramas do ML e nada muito extenso. O que eu quero aqui é que vocês narrem como que vocês resolveriam aquelas vulnerabilidades que vocês catalogaram. Para isso, vocês vão ter uma aula específica, né, sobre esse conteúdo. Quais são os princípios de design seguro, por exemplo. E com base nesses princípios, mais as vulnerabilidades e ameaças que vocês já levantaram até esse momento, vocês vão dizer quais vocês usariam. Quem quiser fazer um diagrama, quem quiser explicar como isso vai ser feito de forma visual, pode fazer, tá? O formato é totalmente livre, mas quem quiser fazer de maneira textual, tá tudo bem, tá? Não se preocupem, eu sei que alguns aqui não têm conhecimento de engenharia de software ainda, tá? Fiquem tranquilos. Usem apenas o conhecimento que vocês vão ter nos vídeos, que tá tudo certo, certo? Na quarta etapa, o que eu quero que vocês façam é demonstrem alguns trechos de código. Vocês não precisam implementar um software completo. Aqueles que estão mais avançados e querem implementar um software completo para pôr realmente essa disciplina em prática, vai ser muito legal. Certamente a nota vai ser um 10, né, se vocês fizerem direitinho. Agora, para passar na disciplina, vocês não precisam fazer um software completo, tá, pessoal? É só demonstrar que vocês entenderam quais são as práticas de código seguro que existem, e isso vai estar bem claro no quarto vídeo da quarta aula, certo? Quando eu falo quarto vídeo, pessoal, só para ficar claro, eu me refiro aos vídeos que eu chamo de aula. Tem vídeos intermediários que não são aulas, são apenas complementos ou fazem parte da aula anterior, tá? Todo vídeo vai dizer aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e esses são os que eu me refiro, né, como os 7 vídeos principais, né, eu falei que são 15, né, mas são 7 tópicos principais, então, só para deixar claro, né, quando eu falo de vídeo é uma coisa, quando eu falo de aula em termos de tópico é outra, tá? Então, quando eu falei agora quarta aula, na verdade é o quarto tópico, não importa quantos vídeos vocês vão ter até lá. Sempre que eu achar necessário, eu vou complementar com um vídeo extra, curtinho, tá? Mas o ponto é, o quarto tópico, o quarto assunto, que é a implementação de código seguro, vai ter formas de implementar software de forma segura e vocês vão poder usar esse conteúdo para pôr em prática. Vocês não vão precisar fazer nada que vocês não tenham aprendido na disciplina, beleza? Fiquem tranquilos em relação a isso. Depois de ter esse código seguro, vocês vão fazer uma prática de teste de software, mas não é teste tradicional, tá? É teste de segurança de software. E para isso vocês vão aprender algumas técnicas, algumas ferramentas que vocês podem usar.
Então essa parte aí, essa aí vai ser um pouquinho prática, tá? Vocês vão baixar a ferramenta, vão rodar. Se não der certo, você pode me procurar a qualquer momento, tá, pessoal? Não só nessa etapa, mas qualquer uma das etapas. Podem procurar vídeos no YouTube. Eu posso também mandar vídeo para vocês aqui, fazer vídeos mostrando como faz. Inclusive vai ter, né, nessa quinta etapa aí. E depois, no final, os últimos 2 tópicos, vocês não vão precisar implementar nem fazer nada, tá? Vocês vão apenas compreender esses conceitos e vão gravar ou um vídeo ou fazer um relatório explicando o que é detecção de intrusões e outro explicando o que é DevSecOps, certo? O vídeo é recomendável, porque mostra que vocês realmente têm o domínio sobre o que vocês estão apresentando, tá? Se vocês optarem pelo vídeo, vocês podem simplesmente deixar isso tudo, né, como entregável final, né, onde vocês vão ter um vídeo que vocês podem mostrar todo o projeto de vocês. Vocês vão perceber que no enunciado, você tem que entregar 2 coisas. O Git, né, e aí eu vou dar uma aula sobre Git específica, ou vou convidar um aluno para mostrar como que ele está configurando o Git, né, para vocês entenderem, aqueles que estão no início do curso. E além do Git, né, de vocês, do repositório Git de vocês vão poder enviar depois um vídeo que vai ser a apresentação final do trabalho, tá? Então, os tópicos compreender, né, que é o 6 e o 7, eles podem estar naturalmente dentro desse vídeo. Não precisa necessariamente eles estarem também do Git, tá? Para os outros, eu prefiro que vocês coloquem no Git para que vocês façam o controle de versionamento e que todos integrantes do grupo participem adicionando suas contribuições. Assim eu consigo, inclusive, trabalhar de forma diferente cada indivíduo num grupo, tá? Não é porque está todo mundo no mesmo grupo que a nota vai ser igual. A nota vai ser individual, beleza?